E depois desta excelente apresentação do Dr. Daniel Ribeiro, como podemos ver, vamos dar início ao nosso painel de oradores. E para nos falar das peregrinações na Idade Média e na época moderna em Portugal, temos connosco o Dr. Saúl Gomes, especialista em História Medieval e professor de Paleografia e Diplomática, Sigilografia, Codicologia e de História da Idade Média na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O Dr. Saúl Gomes é correspondente da Academia Portuguesa da História e membro do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e membro do Centro de História da Sociedade e da Cultura desta Universidade e do Conselho de Redação das revistas História da Sociedade e da Cultura. Salientamos ainda a sua colaboração no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. É um imenso gosto vir a esta terra de espiritualidade mendicante, e uma terra onde se sente muito bem e compreende porque é que Portugal nasceu, porque há aqui um espírito vital que nos ajuda a compreender as raízes profundas do Portugal que emerge justamente nesse século da Dona Mafalda que o Daniel acabou de invocar. É extremamente importante para nós que encontramos na nossa vida universitária jovens que procuram o seu futuro e que procuram construir uma profissão e que procuram, obviamente, ficar naquilo que é o seu país. É extremamente importante para nós estarmos presentes em alguns momentos da vossa caminhada, reconhecendo que, efetivamente, o passado ainda tem indícios muito interessantes para abrir perspectivas de futuro para as gerações mais novas que necessitam desse mesmo caminho e desse apoio. Eu pedia licença para, durante cerca de 30 minutos, expor algumas ideias pobres, mas também estamos numa terra de ordem dos São Domingos, que era uma ordem de frades mendicantes, e durante cerca de 30 minutos expor algumas ideias que contextualizarão ou ajudarão a compreender um pouco melhor como é que o passado ainda é indício de futuro. Eu disse ao Daniel que não sabia nada do caminho, e não sei, do caminho jacobeu português, particularmente aqui no Norte, mas disponibilizei-me para falar um pouco dos muitos caminhos da espiritualidade, de que Portugal é herdeiro, de que Portugal é promotor. Como todos sabemos, um dos mais importantes caminhos do futuro da espiritualidade da cristandade é português, é Fátima. Fátima, que é, como todos sabem, um santuário de peregrinação pontifical. Avizinha-se mais uma visita pontifícia a Portugal por causa de Fátima. E, de alguma forma, o espírito, o fervor, a intensidade, a ambiência daqueles que passam por Fátima, de alguma forma poderá ajudar a compreender o que é que significava para os nossos antepassados há 8 séculos, há 700 anos, há 600 anos, esse mesmo viver uma caminhada entre sacrifícios, entre perigos, para atingirem algo que a todos nos fascina, mas que nem sempre compreendemos muito bem como funciona. E, efetivamente, nós temos, um pouco por todo o Portugal, muitos indícios da espiritualidade jacobeia, não tanto de uma espiritualidade de peregrinação, mas mais de uma espiritualidade de reconquista e de apropriação, de guerra, de recuperação daquela que era a pátria dos cristãos, a pátria de Tiago, a pátria, enfim, de alguns fundadores, enfim, dos mártires, dos pais espirituais do testemunho do cristianismo nestes territórios. E é curioso que a densidade jacobeia portuguesa é muito mais visível na toponímia, no património religioso, nos próprios acontecimentos históricos no sul de Portugal, do que, por vezes, no centro e no norte do país. Peregrinação, como sabemos muito bem,
significa várias coisas. Uma delas significa subir, significa ascender, e é uma caminhada que tem um sentido sempre espiritual, mesmo para ateus ou para não crentes, que tem, obviamente, um sentido de purificação e moral, de expiação também, de sacrifício, e tem, sobretudo, uma dimensão cultural que é aquela que hoje em dia nos une, no sentido em que, efetivamente, crentes e não crentes, diferentes religiões, todos peregrinamos e todos peregrinam. Geralmente, a peregrinação tem que ter um objetivo, tem que ter um lugar de destino, e esse lugar tem um significado, ou tem uma significação, que se manifesta na fé e que se manifesta numa crença. Mas as peregrinações e a peregrinação não é um exclusivo da religião cristã. Pelo contrário, ela é significativa em todas as religiões abraâmicas, no judaísmo, no cristianismo ou no islamismo, mas todas as outras grandes religiões mundiais, algumas mais velhas do que o próprio cristianismo, têm a peregrinação como um dos pontos fortes da vida do seu crente, da vida do fiel. Lembremos, por ordem de chegada, o Muro das Lamentações, do antigo Templo de Salomão, em que ainda hoje se peregrina, sobretudo um peregrino judeu, de tradição judaica, americano, brasileiro, um pouco de todo o mundo, que se deslocam à Palestina para estarem, visitarem e orarem neste muro. Ou, entre os cristãos católicos, um dos mais importantes santuários de peregrinação, que é português, que é Fátima, mas também não podemos deixar de lado a força e o significado social e até político e cultural das peregrinações islâmicas a Meca ou a outros centros de religiosidade. E a título de apenas informativo, lembrar que também os budistas fazem determinados santuários antigos as suas peregrinações, assim como também os hindus peregrinam e têm, de facto, lugares e santuários de rejuvenescimento espiritual, ou também os, neste caso, os peregrinos da religião Sikh, que também têm na peregrinação um dos pontos mais relevantes da sua vida espiritual. Aqueles que peregrinam, geralmente, na cultura ocidental, portuguesa particularmente, chamamos romeiros. A palavra Roma, como sabem, está na raiz desse valor semântico, mas dizer-vos que há uma outra palavra de origem espiritual, de origem peregrinante, que é a palavra turismo, como todos saberão, é uma palavra que associa e que deriva das grandes peregrinações religiosas que se faziam a Tours, São Martinho de Tours, que tem também imenso culto em Portugal, e é daí que, por exemplo, vem a palavra que para nós é tão significante, que é turismo. Turismo é peregrinar, turismo é sair, turismo é caminhar. No Sacramentário do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, dos séculos XII, XIII, numa das missas em comemoração de São Tiago, o sacerdote acentuava conceitos como o de santificação, associado à ideia de culto de espiritualidade jacobeia, o de guarda, custos, não é? É tentarmos entender o que é que significava para aqueles que fundaram, enfim, aqueles que organizaram os primeiros caminhos de Santiago, o que é que efetivamente para eles significava, do ponto de vista espiritual e humano, essa peregrinação. Então, estes textos próximos desse período fundacional ajudam-nos a compreender essas faces diversas do que era peregrinar em direção ao campo das estrelas, a Santiago. Santificação, guarda, obviamente, da alma, obviamente também do corpo, proteção por parte do santo, exílios, conversação, ou seja, comunhão, contemplação dos mistérios, dos valores, das mais-valias espirituais que o santo proporcionava,
E depois temos, no pós-comunhão, a oração que o sacerdote proferia e que fala de intercessão. O que é que se procura quando se faz uma peregrinação? Procuramos o milagre, procuramos a graça, procura-se a intercessão junto de Deus, a ajuda, obviamente que estamos numa linha próxima destas ideias, mas também comemorar significa estar com, não é? Partilhar, conviver, comungar do mesmo lugar, da mesma memória e, sobretudo, o último conceito que eu sublinhei, a santidade, no sentido em que a peregrinação é um caminho, é uma das formas de ganhar e de se nos santificarmos. No Portugal dos séculos XII e XIII, todavia, as grandes peregrinações, as mais tradicionais, são as peregrinações à Terra Santa. Não é Santiago que nos séculos XI e XII mais atrai a peregrinação portuguesa. Os homens que fundam Portugal, com exceção do Afonso Henriques, mas, por exemplo, o primeiro santo português, que é justamente aqui do norte de Ganfei, São Teotónio, fez por 2 vezes a peregrinação à Terra Santa. As peregrinações a Tours vêm já, de facto, dos séculos VI e VII, antes de Portugal existir. As peregrinações a Roma são constantes, onde estão os apóstolos fundadores, mas também, claro está, as peregrinações a Santiago de Compostela. E dizer-vos que um santo tão importante em Amarante como é Gonçalo foi peregrino de Jerusalém, de acordo com a sua tradição geográfica, e por isso dizer-vos que, efetivamente, durante muito tempo, as peregrinações à Terra Santa eram, como ainda são, é o lugar onde Cristo histórico viveu e morreu, não é? São as mais significativas de todas as peregrinações e ainda hoje compreendemos, porque ainda hoje a peregrinação à Terra Santa é extremamente importante para o mundo católico e não só, para o mundo protestante, para o mundo do cristianismo. No entanto, o Portugal medieval tinha imensas possibilidades de peregrinação, ainda que as grandes peregrinações sejam aquelas que eu enunciei, Martinho de Tours, Santiago de Compostela, Jerusalém e Roma. Desde logo, por exemplo, os imensos santuários de mártires que vinham dos primeiros séculos do cristianismo e que, efetivamente, são muito importantes na religiosidade do primeiro milénio do cristianismo no território que é hoje português. Depois, os outros santos, mais tardios, como em Braga, onde se faziam peregrinações e há registros de milagres para a Idade Média, São Frutuoso de Montélios, a Santa Senhorinha de Basto ou São Geraldo. Em Guimarães temos o culto e há notícias, como vos dizia, de milagres de São Turcato ou de São Gualter, ligado aos franciscanos. Em Barcelos, um culto também franciscano, com peregrinos, sobretudo no final da Idade Média, a Santa Duquesa, Dona Constança de Noronha. Aqui em Amarante, obviamente, São Gonçalo. Mas as grandes peregrinações, ali em Matosinhos, ao Santo Cristo de Bolsas, ao Santuário de São Domingos da Queimada, perto de Lamego, as grandes peregrinações a Coimbra para a veneração dos mártires de Marrocos, ou, mais tarde, da Rainha Dona Isabel, ou então as peregrinações mais tardias à Batalha para venerarem o Infante Santo, Dom Fernando, que foi milagreiro, o santuário homónimo de Amarante, mas em Torres Vedras, São Gonçalo de Lagos, também muito miraculoso. Dom João II, a certa altura, sentindo-se mal e doente, faz uma peregrinação a Castanheira, ao santuário de Santo António. E lá está também as grandes peregrinações medievais em Lisboa, à sede de Lisboa para a veneração de São Vicente, ou ao Carmo de Lisboa para a veneração daquele que só no século XX foi beatificado e canonizado, mas que tinha culto medieval, o Santo Condestável de Santo Nuno de Santa Maria. E, finalmente, em Évora, com uma
paridade com aqui Amarante, que eram as grandes peregrinações ao culto, enfim, às relíquias de São Veríssimo. Também aqui é cultuado aqui perto. Em todos os lugares, em todas as ermidas, em todas as capelas portuguesas, de norte a sul, existiam algumas relíquias, umas mais, enfim, conhecidas do que outras, e, portanto, dizer-vos que temos uma rede de santuários e de peregrinações regionais ou mais locais que era complexa, que era densa e que era também concorrencial com estas grandes peregrinações que nem todos podiam fazer porque eram peregrinações geralmente dispendiosas. Nas cantigas de amigo, que os nossos trovadores desenvolveram, fala-se de peregrinações portuguesas a São Simão de Valdeprados. Nem sempre sabemos onde é que eram estes santuários. A Santa Marta, talvez em Braga, a um São Clemente, a São Salvador de Valongo, não sei se será aqui Valongo, se será outro, mas são santuários em que os poetas portugueses dos séculos XII, XIII localizam peregrinações. São Mamédia e Santa Cecília, o Sobral e lá está São Torquato de Guimarães. Um outro capítulo, para abreviar, dos grandes santuários de peregrinação medievais é o capítulo dos santuários marianos. Não são cristológicos, nem são, diríamos, apostólicos. São os grandes santuários da devoção mariana, como, por exemplo, Puy, em França, ou os grandes e mais famosos e que têm mais importância para Portugal, Rocamadour, Roncesvalles, Monserrate e, sobretudo, o grande santuário mariano dos tempos medievais de Portugal, que não era português, curiosamente, que é justamente Guadalupe, o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, uma coisa do século XIV, que era gerido pelos frades jerónimos e que mereceu as peregrinações de alguns reis de Portugal, e dizer-vos que até ao século XVI o grande santuário de peregrinação mariana que afetava os portugueses estava na Extremadura espanhola, e era este Nossa Senhora de Guadalupe. E a devoção do povo português a Nossa Senhora de Guadalupe, como saberão, espalha-se bastante por determinadas regiões do nosso território. Nas cantigas de Santa Maria de Afonso X o Sábio existem também referências a santuários marianos muito miraculosos em Portugal. Desde logo Santa Maria e então temos Monsaraz, Santa Maria de Évora, Santa Maria de Odmira, Santa Maria de Alenquer, Santa Maria de Terena, de longe o mais famoso, o mais representado santuário mariano desta Idade Média portuguesa, Terena, no Alentejo, e Santa Maria de Faro. Mas aparecem outras referências, não já nas cantigas de Afonso X o Sábio, a santuários marianos portugueses, não com importância, como dizia, de Guadalupe, embora só do século XIV para cima, desde logo Guimarães, Santa Maria da Oliveira, Nossa Senhora da Conceição de Matosinhos, a ermida de peregrinação importante que vinha do tempo dos Cruzados, da Nazaré, Nossa Senhora da Nazaré, a cuja fundação está associada à história de um cruzado chamado Fuas Roupinho, de Ceiça, em Orém, ao qual peregrina o Dom Nuno Alves Pereira depois de Alves Barrota, em agradecimento à Virgem Maria pela vitória. O santuário, que era muito milagroso, em Lisboa, de Nossa Senhora da Escada, os círios famosos já na Idade Média de Nossa Senhora do Cabo, Nossa Senhora da Estrela em Marvão, e depois Nossa Senhora das Virtudes, lá embaixo, perto de Lisboa, e lá está estas duas devoções, a de Guadalupe e uma devoção que o Dom Nuno Alves Pereira divulga muito nos seus
nas suas honras, nas suas terras, que era a de Nossa Senhora da Orada, e que é uma devoção também muito peregrina e que acompanha muito as rotas de peregrinação, neste caso de espiritualidade e de devoção, essencialmente da Casa de Bragança, como expliquei. O famoso Codex Compostelanus é estruturado nestes 5 grupos de textos e dizer-vos que temos um caso em Portugal de um mosteiro cujos monges não faziam peregrinação, em que está reunido, estão reunidos, melhor dizendo, não só os textos próprios de Santiago de Compostela, mas também os textos próprios das peregrinações do Santuário de São Martinho de Tours. Isto mostra o interesse, a importância que os monges de Cister, nomeadamente do grande mosteiro de Alcobaça, davam à questão da peregrinação, do apoio, do conhecimento, da interpretação das grandes rotas de peregrinação, neste caso, destes 2 santuários, que são Tours e Santiago de Compostela. De facto, Alcobaça era um dos pontos de passagem e de apoio às rotas de peregrinação. O mosteiro de Alcobaça tinha uma capela, aliás, dedicada a Santiago, tinha as portas de Santiago, e tinha, de facto, monges preparados para a pregação ou para a elucidação das questões teológicas, eclesiais e pastorais da catequese jacobeia, como mostro. É muito interessante verificar que ser-se peregrino nos tempos medievais é ser-se símbolo. E é identificar-se por um símbolo que é uma imagem que não precisa do verbo. Não é preciso falar galego ou português, não é preciso falar grego ou quer que seja, não. Os símbolos identificam claramente o peregrino. Por exemplo, a bênção do peregrino, na tradição romana germânica, diz sensivelmente, há esta alusão nestas várias bênçãos que nós encontramos nas tradições das dioceses, nomeadamente também as portuguesas, a esporta, o báculo, os saquinhos, as saquetas, os varões, ou então as bolsas, não é? E, por exemplo, no cerimonial romano-germânico aparece justamente a referência ao peregrino, não propriamente ao peregrino jacobeu, mas toma estas bolsas e estes varões e caminha para o limiar, para a fronteira dos apóstolos, com a proteção e com a intercessão de todos os santos e de Santa Maria. E, portanto, o peregrino, antes de partir, geralmente ia pedir a bênção aos, ao bispo do lugar ou às igrejas autorizadas, nomeadamente as igrejas paroquiais. Nós temos na liturgia, na tradição litúrgica de Santiago de Compostela também, a bênção, neste caso mais específico, ao peregrino jacobeu, e o texto toma este saco em sinal da tua peregrinação, não é? Para que, portanto, pelo sacrifício, enfim, mereças, pelo sacrifício, pela emenda, mereças, de alguma forma, chegar à tua, enfim, ao limiar de São Tiago, incólume, e que possas voltar com alegria para dar-te testemunho daquele que vive e reina, etc. Ou então toma este bastão, não é? Para com ele caminhares e para, na via da peregrinação, e para ultrapassares todas as catervas do inimigo, quer dizer, todas as tentações, todos os perigos do inimigo, e para que chegues ao limiar de Santiago seguro. E, portanto, esta bênção destes objetos, de alguma forma, era bastante significativa. Eles tinham uma função não apenas identificadora, mas também uma função espiritual e uma função protetora
que está bem visível nestas bênçãos aos peregrinos que citei. Nós temos peregrinos portugueses muito notáveis a Santiago. Eu não sei se a Dona Mafalda foi a Santiago de Compostela, é possível, mas sabemos que o Conde de Coimbra, Segenando, foi a Santiago. É possível que os pais de Afonso Henriques tenham, até porque eram próximos, sobretudo a Dona Teresa, tenham peregrinado a Santiago. Não há certeza se Afonso Henriques peregrinou a Santiago, mas como compreendem, o Afonso Henriques, por questões políticas, não podia ser um peregrino fácil de Santiago. É a questão política da afirmação do Reino de Portugal em conflito, muitas vezes, entre Braga e Compostela. Sancho I foi peregrino, não é essa tradição. Afonso II foi peregrino de Santiago. Sancho II foi peregrino. Afonso III, antes de ser rei de Portugal, em 1243, estava a pensar vir a Santiago de Compostela. Os acontecimentos de 1245, no entanto, poderão ter alterado essa sua inclinação. Todavia, é um dos reis que mais dádivas realiza para com o Santuário de Compostela. E a grande peregrina, enfim, a santa peregrina portuguesa é, como sabem, Isabel de Aragão, a mais ilustre, a mais rica, e ela própria também um exemplo de santidade e um exemplo de centralidade, de espiritualidade, que vai também originar rotas de peregrinação significativas que ainda hoje o seu santuário em Coimbra recebe milhares de visitantes, sobretudo brasileiros, que vêm venerar, que vêm ajoelhar diante das relíquias de Santa Isabel. Sabemos que Dona Filipa de Odivelas também visitou Santiago e, finalmente, o último rei português, grande rei a visitar Santiago, foi Dom Manuel I, sendo certo que depois de Dona Isabel, os reis de Portugal, que se saiba, não visitaram Santiago e não o visitavam por aquilo que nós sabemos, é por questões, efetivamente, de Estado. Não podiam visitar. Bom, o Dom Manuel fê-lo, mas o Dom Manuel tinha um projeto de se tornar um novo imperador da Espanha e, portanto, isso fazia sentido. Não vos posso mostrar as imagens, não tem muito problema, mas trazia aqui justamente o ofício de Santa Isabel, publicado em 1531, em que ela aparece, enfim, como mulher e santa. A importância também nestas redes de apoio à peregrinação do acolhimento, da hospitalidade, muitas vezes do problema que era verídico, da doença ou até da morte. Muitos peregrinos morriam no caminho e precisavam, enfim, necessitavam que se lhe aplicassem as obras de misericórdia, nomeadamente a sepultura dos mortos. E, basicamente, era isto que eu vos trazia para partilhar, o que é peregrinar, o que era peregrinar para aqueles homens naquele tempo, o modo como a história interfere nas modas da peregrinação, e isto é muito claro no caso português, Jerusalém em primeiro lugar, e sobretudo Jerusalém no século XII e XIII, porque são os séculos de afirmação de Portugal, muitas vezes em ruptura e em conflito com Castela e com Leão. Isso afeta as peregrinações, temos de ter isso presente, e hoje em dia um novo tempo em que, de facto, um novo tempo que é o nosso, em que a aproximação entre portugueses e galegos, entre portugueses e espanhóis, é muito forte, muito mais forte a nível social do que a nível político, diria. Hoje em dia estão ultrapassadas aquelas dificuldades psicológicas, enfim, que afastavam os portugueses dos espanhóis e os espanhóis dos portugueses. Há muito convívio, felizmente, e esse muito convívio, esse renovado convívio, está a renovar as oportunidades de futuro para as gerações mais jovens. E é esta a mensagem que eu vos deixo, e é esta a mensagem também de apoio, de solidariedade, que um professor pode dar a um antigo seu aluno, no sentido de dizer, vai em frente. Amarante tem claramente todas as condições para se tornar uma capital das peregrinações, não só jacobeias, também as de São Gonçalo, no extremo ocidental da Europa, que é onde se localiza.
Muito obrigado pela vossa atenção.